Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz coisas incríveis, que faz o sol brilhar nas nossas noites. Este é um Deus que nós servimos, que nós amamos, aquele que deu o seu único filho por amor. Vamos lá, com palmas. Aquele que vence as batalhas por nós. Este Deus te ama com amor perfeito. Seja lembrado disso nessa manhã. Assim é o seu amor.
grato a Deus nessa manhã. Traga seus dízimos, suas ofertas, para celebrar esse amor dele. Perfeito, magnífico e incomparável. Assim é o seu amor por nós, sem barreiras, sem falhas, nada pode nos afastar desse amor. Perfeito amor. Viver como vivia há tempos atrás. Não vou buscar as mesmas coisas que deixei para trás. Eu vou correr e viver em ti. Eu vou correr para te seguir. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você pode dizer isso com convicção? As tuas obras são maravilhosas. Vamos declarar isso junto? As tuas obras são maravilhosas. Essa é toda a convicção que você tem no seu coração? Vamos mais uma vez. As tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando no secreto eu fui formado
e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de que qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Como é maravilhoso este Deus que nos conhece. Este Deus que nos aceita tal como somos. Aceitas como sou. Quero entregar-me a ti, Senhor. Toma minha razão. Abre os meus olhos, faz-me ver. Em
só nele há salvação. Por que são tantas vezes que nós corremos para tantos outros lugares? Temos expectativa em tantas outras pessoas, se a verdade é que só nele há salvação. Só nele há perdão. Só nele há consolo, conforto. Ele é quem conhece os planos que Ele tem a seu respeito. E nessa manhã os seus braços estão abertos para que você possa correr para o colo do papai e receber o que só Ele pode lhe dar. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pegue na mão de quem está aí do seu lado, ou dê um abraço forte quem está aí. Porque sermos corpo, família de Cristo, significa que nós somos os braços do Pai. E que juntos nós podemos encontrar esse conforto, esse consolo. Sinta-se seguro nos seus braços hoje. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
pedir a este Deus que tem sido esses braços de conforto para nós. Esse Deus que tem suprido as nossas necessidades. Esse Deus que nos conhece, que nos ama, nos aceita, tal como somos. Pai, nós recaímos em Sua graça, precisamos de Ti. Somos gratos porque, dia após dia, o Senhor confirma a Sua fidelidade. Dia após dia, o Senhor nos lembra de que as Suas obras são maravilhosas, que não há nada que fuja do Seu controle. Os Seus braços estão sempre abertos e o Seu amor é sem fim. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Dá mais um abraço aí, que acho que a gente está precisando de abraço hoje, né? E aí você pode se sentar. Obrigada, gente. Mas não tem neném, hein? Não pedi pro João ficar no... Que maravilha! Que maravilha isso, não é? De nós podemos nos achar nos braços do Senhor, sermos aconchegados ali por Ele, e de podermos encontrar o abraço do Senhor nos braços dos nossos irmãos, da nossa família da fé. Isso é bênção de Deus, é graça, é dádiva do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Seu coração está alegre nessa manhã? Eu já até esqueci do frio. Eu estava com as patinhas geladas assim, sabe? Mas aí agora já até superei. Porque essa presença de Deus aqui, a presença de todos nós aqui, aquece a gente, aquece o coração, aquece esse ambiente, faz desse ambiente o melhor lugar para se estar nessa manhã. Amém? Né, dona Gessi? O melhor lugar para a gente estar nessa manhã é aqui, hoje. E Deus nos presenteou com isso. E falando em presente, mais uma família aqui da igreja foi agraciada com presente. Eu quero convidar o Bruno e a Adriana e o Pedrão para trazerem o Vitor aqui à frente, por favor, nesse momento. Eu queria chamar o grupo pequeno deles, do qual eles fazem parte, para que estejam aqui com eles nesse momento especial. Grupo pequeno, do Bruno, da Adriana, do Pedrão e do Vitor, para que venham aqui rapidinho, fica junto com eles aqui. Ó, vou dizer para você, se você não faz parte de um grupo pequeno da igreja, você está perdendo isso aqui, ó. Ser abraçado, estar junto, de gente ficar grávida com você, dar a luz junto com você, depois viver com você a vida, isso é uma bênção de Deus. Deus é maravilhoso na forma como Ele faz. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Você concorda com isso? E na sua essência, o amor dele se destila sobre a sua criação. O amor de Deus, ele produz amor e produz beleza. Falei isso no aniversário da Júlia uma vez. Produz beleza. É o amor de Deus que fez vocês dois se olharem de uma forma diferente um tempo atrás. Não faz muito tempo. E se apaixonarem. E se tornarem uma só carne. Foi o amor de Deus que presenteou vocês com esse menino aqui ligado no 220, o Pedrão, gente boníssima, trazendo alegria ao coração de vocês. E foi o amor de Deus que permitiu que vocês engravidassem novamente, de uma segunda pessoinha,
que viria fazer parte desse quadro dos filhos de Bruno e de Adriana. Foi uma caminhada difícil, né? Foi uma gravidez muito sensível, com muito risco, desde o começo. Mas o fato é que o amor de Deus e a presença desse Deus que ama vocês esteve presente e sustentou vocês o tempo todo, para que agora você pudesse ter o Vitor nos seus braços. Aí, até com um sorrisinho assim, tá rindo ele. Isso é o amor de Deus faz. E a palavra de Deus diz, e eu falo isso com muita propriedade, que os filhos são herança do Senhor. São do Senhor. E Deus nos dá o privilégio de cuidarmos deles. Eles não são posses nossas. Eles são do Senhor. Mas Deus nos dá o privilégio de cuidarmos dele com os ensinamentos, com o exemplo. Não é uma caminhada fácil, vocês sabem disso. Mas é possível, porque o nosso maior aliado nesse projeto, que é a maternidade, que é a paternidade, é o próprio Deus, que é pai e mãe da gente. Ele nos inspira, Ele nos capacita. Quando os nossos braços ficam curtos, o dele alcança. Quando a nossa voz parece que não vai chegar lá, a dele chega. E é dessa forma que a gente caminha, e com certeza é dessa forma que vocês vão preparar os seus filhos. Como vocês já estão caminhando com Pedro, vocês vão caminhar com Vitor, para que ele seja um homem de Deus, um servo de Deus, que faça diferença num mundo tão complexo como esse que a gente está vivendo. E eu queria perguntar para vocês algumas coisas. Primeiro, vocês se comprometem diante de Deus nessa apresentação, porque vocês estão falando, Senhor, isso aqui é teu. Há um compromisso sendo assumido. Vocês se comprometem em ensinar para ele, desde pequenininho, a palavra de Deus e trazer a este lugar das reuniões que a gente faz, para que ele também possa aprender e se encharcar do coraçãozinho dele da palavra de Deus? Sim, sim. Vocês se comprometem orar por ele todos os dias e orar com ele também, para que com o exemplo de vocês ele aprenda a conversar com o Papai do Céu? Sim? Sim? A igreja, o grupo pequeno, vocês se comprometem a ajudá-los nesse projeto? Sim? A igreja se compromete a participar da vida deles com esse projeto? Sim? Vocês estão disponíveis se eles precisarem recorrer a vocês? Sim? Vocês não são sozinhos. Amém? Vamos estender uma de nossas mãos para cá e nós vamos orar. Senhor, nós queremos declarar a nossa alegria, o nosso louvor ao Senhor nessa manhã. A chegada do Vitor é mais uma das manifestações maravilhosas do teu amor, da tua graça. Como ouvimos aqui o Salmo 139 que a Joana leu, o Senhor, de uma forma artística, majestosa, desenhou o Vitor e foi construindo ele bem devagar no ventre da Adriana. E agora o Senhor o traz aqui diante dos nossos olhos. A Adriana pode tê-los nos braços. Uma obra-prima das tuas mãos, uma poesia, um poema, uma obra de arte que o Senhor começou a escrever, a realizar, mas não está pronta. Existe uma caminhada longa. E o Senhor decidiu que o Bruno e a Adriana e o Pedro participarão desse processo. Por isso nós pedimos que o Senhor os capacite, dando toda a graça necessária, para que eles possam ser exemplo, serem ensinadores, serem firmes. E que ao passar do tempo o Vitor possa ver o Senhor na vida do Bruno, o Senhor na vida da Adriana, e que por isso ele possa desejar andar com o Senhor. E que ele se tornar adulto, que ele seja assim, um homem de Deus, um homem comprometido com o seu tempo, com a sociedade, de caráter firme, tudo para a glória e honra do teu santo nome. Nós pedimos a tua bênção sobre ele e sobre os seus pais e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus os abençoe nessa caminhada. E um dia desse eu apareço na tua família.
Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. E falando em crianças, onde estão as nossas outras crianças? Podem vir aqui à frente, por favor. Isso, olha quanta criança bonita que tem nessa igreja. Olha só que coisa linda. Cada um mais bonito que o outro, ó. Não é bênção de Deus, gente? Os nossos filhos são o quê? Segundo a palavra de Deus, herança do Senhor. É um privilégio que Deus nos dá, cuidar desses pequeninos. E é um privilégio que nós temos como igreja, de ter um ministério aqui comprometido com a palavra de Deus, com a verdade da palavra, que ensina para os nossos filhos as verdades da palavra de Deus. Ali está a equipe que hoje vai estar cuidando deles. Ore por eles, peça que Deus os abençoe. E com certeza eles serão um instrumento nas mãos do Senhor para ministrar o coraçãozinho da nossa turminha. Amém? Mais uma vez, estenda uma de suas mãos aqui, na direção deles. Senhor, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pelas nossas crianças. Nós pedimos que o Senhor os abençoe nesse momento. Que o Senhor prepare o coraçãozinho deles para receber a boa semente da Tua palavra que vai ser ensinada ali daqui a pouquinho. Abençoe os professores, as professoras, os facilitadores que vão estar ali, que eles sejam canais do Senhor, que o coração deles esteja tão em Ti, que vaze sobre a vida das nossas crianças, e que ainda cedo as crianças possam discernir o Senhor, conhecer o Senhor e assumir um compromisso com o Senhor. E falando das nossas crianças, nós oramos pelo Nael, sim, Deus, o filho da Maricleia e do Daniel, que não está aqui, está internado, está no hospital, que lá também ele seja ministrado pelo Senhor, como os nossos serão ministrados aqui. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Vamos lá, que Deus abençoe vocês, viu? Quero chamar o pastor Caria, o pastor japonês mais bonito dessa igreja. Concorda, Bá? Bom dia, igreja. Semana passada, Deus proporcionou o privilégio de podermos nos reunir num segundo encontro de casais, eu, você e Deus. Foram 51 casais, onde Deus ministrou e deu a oportunidade para os casais serem tratados, poderem ter um tempo de namoro. Foi muito precioso, por isso eu quero apresentar à igreja os casais que estiveram lá e que estão aqui. Nós sabemos que tem 6 casais que são de Castro, alguns são de Curitiba, então não puderam vir, mas os que estão aqui hoje, eu queria que estivessem aqui comigo, aqui na frente, para a igreja conhecer e da gente poder testemunhar um pouco daquilo que foi realizado por Deus. E tudo que aconteceu lá foi também por causa do ministério da família, dos casais do ministério, que eu queria que estivesse aqui na frente comigo. Todos os da igreja já conhecem quem são. E nós queremos agradecer também a eles por terem ajudado nesse tempo. Enquanto nós estivermos falando, vocês vão estar vendo algumas fotos que foram feitas ali no encontro. Não estão os 52 casais, mas com certeza a maioria está aqui, presente. Em especial, queria pedir para a Suzy e para o Edinho virem aqui para testemunhar. Ed e a Suza. Ed e Suza.
Bom dia. Eu fui batizada. Eu fui batizada. Quem já foi, entende e sabe o que eu estou querendo dizer dessa minha alegria, dessa minha euforia de eu dizer que eu fui batizada. Fui batizada na praia, meu marido estava junto, e todas as pessoas que fizeram parte da minha conversão estavam lá também. Talvez você que ainda não foi batizado está pensando assim, mas nossa, por que ela está assim? Agora é o momento, talvez, de uma reflexão para você que ainda não foi batizado. Eu entendi que eu precisava renascer de novo. Eu entendi que Jesus é meu Rei, meu Salvador, a quem eu devo a honra e a glória. Eu entendi que eu não consigo caminhar sozinha, que eu preciso dele, preciso da minha família e dos meus amigos. Quando eu falei que estavam ali as pessoas que faziam parte da minha conversão, eram algumas amigas que estavam lá e meu grupo pequeno. E agora que eu ressalto a importância do grupo pequeno, porque foram eles que me resgataram e me mostraram o que é a conversão e o que é o verdadeiro batismo. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Talvez não seja fácil eu lutar diariamente contra o pecado. Mas aqui eu digo novamente. Eu tenho meu marido, meu filho, minha família, meu grupo pequeno e vocês, igreja, a qual eu sei que não estou sozinha e que vocês me ajudarão nesta nova caminhada. Obrigada. Deus fazendo a tua obra no encontro de casais. Bira, Célia, vem falar para mim o que aconteceu lá, para mim e para a igreja. Bom dia, igreja. Então, com toda essa euforia da Susan, nós também fomos batizados. E só reforçando tudo o que ela falou, realmente parece que a gente entra numa vida nova mesmo. A gente pensa que já sabe tudo, mas, poxa, a gente não sabe nada, gente. A gente tem muito, muito que aprender ainda. E é uma felicidade tão grande saber que a gente tem pessoas que vão estar do nosso lado, que vão poder estar ali para nos apoiar, esclarecer as nossas dúvidas. E, poxa, ver que essas pessoas realmente amam o Senhor e querem aquilo para a tua vida também. Olha, é muito enriquecedor, é muito gratificante. E realmente, o nosso grupo pequeno foi assim o nosso pilar, as pessoas que mais nos orientaram, as pessoas assim que nos deram o maior apoio, foi com eles que a gente aprendeu a crer o que realmente o Senhor tem para nossas vidas. E eu agradeço muito mesmo a Neide, o Ivan, a minha prima Vander, que me trouxe para esse caminho, e o meu primo Anderson. Agradeço mesmo a todos os que estão aqui, tem alguns que não estão. E, olha, realmente, se não fosse eles na nossa vida, eu acredito que a gente não estaria aqui nesse momento, participando disso, numa felicidade tão grande. Obrigada a todos. Quer falar? Bom dia, pessoal. Bom, caminhar no Senhor sozinho é muito bom, mas caminhar em equipe, com o nosso grupo pequeno, é muito melhor. A gente é um momento especial da semana. A gente passa o resto da semana pensando no que aconteceu na segunda-feira. Então, assim,
Nunca deixem de buscar apoio e encontro dessa ajuda, que é muito bom. Sempre, o batismo na praia foi uma coisa muito especial. A gente se arrepender das coisas que a gente sempre tem o pecado, mas a gente deve se arrepender todos os dias e todos os dias ir em busca do Senhor e em busca de um novo caminho com Ele. Amém. É isso que o encontro de casais proporciona, um encontro com Deus. Muitas vezes a gente acredita que o encontro de casais serve só para você ter um tempo com o seu marido, com a sua esposa, ter um descanso, poder namorar, e tudo isso aconteceu. Mas por que nós escolhemos esses 3? Porque foi impactante na vida deles e foi impactante para quem estava lá também. Então, se você quer ser batizado, não precisa ser só lá, não. Mas se você quiser participar, o ano que vem nós já estamos negociando com o hotel. Ano que vem nós vamos ter novamente, para você poder desfrutar disso que nós, um pouquinho que foi falado aqui, e cada um aqui, se pudesse falar o que Deus falou nesse encontro, seria precioso para a vida de vocês. Então, esteja conosco. Já temos a certeza de que todos esses que estão aqui na frente estarão conosco no ano que vem, pelo menos eles falaram que vão estar. A maioria deles falou que já estão falando com outros amigos, casais que vão estar. Então, não deixe de participar. É um investimento que você vai fazer na tua vida, na vida da tua esposa, no teu casamento, da tua família e daquilo que Deus tem para a tua vida como cristão. Participe. Setembro, mais ou menos meio de setembro, nós vamos estar já abrindo as vagas. Já estamos já com o número quase que esgotado, se a gente for fazer no hotel que a gente está pensando. Então, nos procure o quanto antes. Eu queria pedir para o Celso vir aqui e puder orar pelos casais, por tudo que Deus fez e pelo que Deus fez na sua vida também lá. Eu sei que Deus falou no teu coração também, e da Keiko. Vem cá, Keiko. Gente, assim, foi algo muito especial esse tempo ali. A gente louva a Deus por essa equipe aqui, ó. Essa turminha que está mais à frente aqui é a equipe que tem trabalhado por isso. Eles colocam o coração, o tempo, o bolso, tudo nisso, para proporcionar uma experiência que, para nós, vocês concordam? Uma experiência inesquecível. Sim, inesquecível. A gente teve luau, então teve romance, música romântica, ali juntinho, em volta da fogueira. Teve palestra, que mexeu com a gente, levou a gente a tomar posicionamento e a rever coisas, princípios e valores para os nossos casamentos caminharem bem. A gente teve brincadeira para dar risada um do outro. Fizemos declaração de amor, cantamos, os homens cantaram. Imagina a gente cantando ali, todo mundo, que a coisa foi divertido. As meninas foram. Tivemos ginástica laboral. Sensacional, pelo novo personal trainer, Altair. Foi uma experiência maravilhosa. Porque a gente tem aprendido assim que tudo que aconteceu ali é espiritual. E Ele nos edificou. Algo foi acrescentado na nossa vida, né, meu bem? Aprendemos mais, fortalecemos convicções. E eu creio que aconteceu com todos aqui. E ainda tivemos esse momento especial de participar do batismo desses queridos, que foi algo assim, um presente de Deus ali para coroando assim toda o nosso tempo junto. Então, louvado seja Deus por vocês, pela equipe Caria e Bartira, que Deus os abençoe, e todos que fazem parte dessa equipe, que Deus continue usando vocês dessa forma. Vale a pena, viu? Vale a pena o cansaço, vale a pena a correria, vale a pena. E a todos vocês que participaram, vão ficar firmes no propósito. E vocês que não participaram, vão participar no próximo. Ainda há vagas. Amém? Nós acolhemos também, de forma assim oficial, o Bira, posso chamar assim, né? Chama ele de Bira, e a Célia.
e a Suza. Normalmente os batismos na nossa igreja são feitos aqui, num culto, e a igreja acolhe essas pessoas como parte do corpo também, aqui como membros do corpo. Eles foram batizados, não precisavam ver. Depois dá uma olhadinha na foto ali. Ficou esse show, sensacional. Com decoração e tudo, né? Tocha e coisa bacana. E aí, nós recebemos vocês como conselho da igreja, como membros dessa comunidade, como parte dessa família. Vocês já faziam parte, mas há algo oficializado agora através desse batismo, que tem essa dimensão do que aconteceu espiritualmente na vida de vocês, mas também os acolhemos como parte oficialmente dessa comunidade. Amém? Vamos acolher e vamos agradecer com um aplauso bem forte nesse momento. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essas famílias que aqui estão, esses casais. Obrigado por tudo que aconteceu naquele encontro, final de semana passado. Obrigado pela dedicação e empenho da equipe. Obrigado, Senhor, pelos batismos do Bira, da Célia, da Suza, Senhor Deus. Obrigado por aqueles que naquele encontro tomaram uma decisão e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ajude-os a perseverar nesse caminho. É uma caminhada que às vezes não é fácil, mas que o Senhor dê a força necessária e que a gente consiga pôr em prática esses princípios que temos aprendido ali. Que o Senhor continue encharcando o nosso coração em nome de Jesus. E prepare o próximo encontro para que seja também algo especial e leve lá as pessoas que o Senhor também quer alcançar, quer edificar. Que seja tudo para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, enquanto o pessoal senta. Os nossos jovens estão se organizando para receber o pessoal que vem de Florianópolis para fazer algumas ações aqui no bairro. Vamos ter aquele tempo de comunhão. E para esse evento eles estão levantando recurso, mas eles levantam recurso e quem é abençoado, nós somos abençoados. Ontem já lavaram 14 carros, né, no lavacar dos jovens. E no domingo que vem, gente, olha só, com esse friozinho, eles vão preparar uma feijoada para vender depois do culto. Então, é uma oportunidade, você tem que fazer as encomendas hoje já com o pastor Tiago, são só 50 kits feijoada, que tem a feijoada, couve refogada, vinagrete, laranja, que mais? Farofa, vem aquele kit feijoada caprichado. Um kit custa R$30 e 2 kits custam R$50, tá? São só 50, o pessoal, essa é a meta deles. Mas se bastante gente procurar hoje, de repente dá tempo deles se organizarem. Então, procura o pastor Tiago no final e já faz a tua reserva com ele, para que domingo que vem você abençoe os jovens, abençoe o ministério e já vá para casa com o almoço de domingo preparado. Tá bom, gente? Obrigado. Então vamos continuar. Bastante coisa acontecendo, né? Isso é muito bom. Foi bacana ver a moçada ontem aqui, lavando o carro, fazendo aquele movimento. Isso aí é bênção de Deus. Aqui é o lugar da nossa moçada estar envolvida. O encontro de casais, as coisas os desdobramentos que isso ainda vai ter. É Deus cuidando de nós como igreja e nos usando como Ele quer usar para a glória dEle. Amém? Está feliz de estar aqui nessa manhã? Então tá bom. Deus é bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Mais uma parábola. São 40 parábolas que nós temos na Bíblia. A gente já deve ter visto aí, eu não fiz a conta certinho para passar um relatório para vocês, mas já vimos algumas. Algumas a gente viu junto, mas estamos quase concluindo aí. Se Deus quiser, a gente conclui até o final desse ano.
Mateus 22, de 1 a 14, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir, não vieram. E de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Até aí vamos orar. Deus, imprima no nosso coração a palavra que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Que não seja as ideias dos céus, mas que sejam as ideias do Senhor para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa parábola aqui, chamada parábola das bodas, casamento, do grande banquete, ela tem vários nomes assim. Ela está inserida num contexto maior, dos capítulos 21 até o capítulo 25, que se refere exatamente aos dias que Jesus viveu em Jerusalém antes da paixão. Antes de iniciar o processo da morte, Jesus proferiu em vários momentos essas parábolas citadas aqui, desde o capítulo 21 até o 25. E é mais uma parábola contada por Jesus que fala do reino de Deus. Você percebe que começa assim: o reino de Deus é semelhante. Ele quer falar disso, ele quer falar do reino. E por isso ele conta essa história, conta essa parábola para ilustrar. E nessa parábola aqui, de forma específica, ele fala da nação de Israel e fala também dos povos gentios. A gente usa essa expressão gentio. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são israelitas. Então todos os povos que não compõem o Israel, a nação de Israel, são chamados de gentios. Não é um palavrão, não é xingamento, nada disso não. E aqui, segundo o texto, se a gente for tentar encaixar os personagens nos seus devidos lugares, Israel, a nação de Israel aqui, é representado pelos primeiros convidados. Os primeiros a serem convidados aqui representam a nação de Israel. O rei é Deus. O filho aqui que vai casar é o próprio Jesus Cristo. E segundo o texto aqui, seguindo a parábola, Israel foi convidado e não foi à festa, ou seja, não recebeu o privilégio de estar com o seu Messias. Se você pensar na história narrada nas Escrituras. Segundo o texto, o rei se irou, ele ficou furioso, né? E ele pegou aquela festa que já estava preparada e deu para a turma que não tinha direito de participar dela, porque ele não tinha escolhido a princípio. Aqueles que ficariam fora do seu reino foram chamados para dentro. E segundo o texto,
As pessoas foram pegas nas ruas, nos becos, e quando chegaram à festa, logo que chegavam, à medida que chegavam, eles recebiam do anfitrião uma veste, uma roupa adequada para participar daquela festa. E mesmo assim, segundo a parábola, quando o rei chegou na festa, ele viu alguém que não tinha a roupa. E aquela pessoa foi lançada fora da festa. Então, essa é a história. Essa é a parábola. E linkando aqui os personagens ao que Jesus queria ensinar quando ele conta essa parábola. Agora, quais são os ensinos que ela traz para nós, para que nós possamos construir uma ponte e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia? Sobre o reino de Deus, é o primeiro ensino que nós temos aqui. Ela deixa claro que o reino de Deus é uma dádiva, onde o próprio Deus prepara tudo. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. A gente tem estudado, tem falado sobre essas questões, mas o reino de Deus é uma dádiva. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser adquirido. Não há como você prover recursos para adquirir o reino de Deus ou a tua participação no reino. E segundo a parábola, o reino é comparado a um banquete. Então, a gente pode afirmar aqui que o reino de Deus é uma festa. Amém? Dá um sorriso assim de alegria. O reino de Deus é uma festa. É um privilégio poder participar, pertencer a esse reino. Essa semana passada eu estava conversando com um casal. Eu estou quase mudando meu nome para Celso Antônio, casamenteiro. Porque conversando sobre o casamento e tal, e eu estava falo isso para todos os casais, alguns aqui que eu tive o privilégio de celebrar a cerimônia de casamento deles, que para mim é um privilégio. Por quê? É a história de um casal, e eles chamam para dentro dessa história quem eles quiserem. E aí me dão o privilégio de celebrar a cerimônia do casamento deles. Gente, olha que coisa rica isso, é maravilhoso para mim. É um privilégio muito grande. E aqui a gente precisa entender que esse chamado para fazer parte do reino, essa possibilidade de participar do reino de Deus, é um privilégio muito grande, porque nenhum de nós merece isso. Ainda sobre o reino de Deus, nós aprendemos aqui que o reino é dado a nós, é dado a você, é dado a mim, motivado por amor e graça, sem impor condições. Sem impor condições. Eu fico desesperado, dou pulinhos assim. Quando uma pessoa fala para mim, não estou em condições de fazer parte do reino, eu preciso ainda mudar algumas coisas. Não tem que mudar, você não vai conseguir mudar, entendeu? Nada, para poder merecer o reino. O reino é dado de forma incondicional, sem precisar fazer nada em troca. Os convidados para o banquete, para a festa, não tem que mover uma palha. Não tem. Não precisam contribuir com nada, porque o rei prepara toda a festa. Aleluia! Ai de mim se não fosse assim. E é pela graça que Deus te inclui no reino dele. Você é convidado e é aceito tal como você é, com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, com todas as suas omissões, com todos os seus erros. Ele olha para você e te traz para dentro do reino e diz assim: eu te quero no meu reino. Amém? Nós aprendemos aqui sobre os convidados também aqui. Porque a distribuição de convites aqui ela é feita de forma indiscriminada. Esse caráter de graça do reino de Deus, que fica evidente nessa parábola, ele difere assim de forma muito gritante daquele caráter de mérito que a gente encontra em toda a religiosidade humana. Pega uma boa religião criada por homens, pensa numa. Aí você vai encontrar, quando você pensar nessa religião, no tanto de coisas que tem que fazer para merecer fazer parte. Ou para receber as bênçãos que são prometidas através dessa religião. Ela diz assim: você vai ter um céu.
mas antes você vai ter que fazer isso para merecer o céu. Aqui fica claro que na essência do reino de Deus, isso não cabe, não é possível, porque ninguém tem condições de se tornar merecedor do reino. Então, ele convida todos. Todos. As religiões, elas trabalham com essa ideia. Faça por merecer que você vai ter. Isso não acontece no reino de Deus, não acontece com o evangelho de Jesus que é pregado. Isso não acontece no discipulado cristão. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver envolvido com algum grupo que se denomina cristão, mas que trabalha com a ideia de merecimento, pule fora. Sarta de banda. Sarta de banda. Porque cristão aí, nesse grupo que se chama cristão talvez, deve ser apenas aquele nome fantasia que a gente usa na empresa. Porque trabalhar com a ideia de merecimento não tem nada a ver com o Cristo do Evangelho. O Cristo, Jesus, o Nazareno. Não tem nada a ver. Mas aqui ainda pensando na questão dos convidados, Mateus, ele deixa claro, aqui, ao narrar essa parábola, porque tipo assim, a gente não pode ter essa ideia de que Jesus estava falando e Mateus anotando ali do lado, né? Ele foi escrever depois esse negócio. Ele ouviu Jesus falar e depois ele foi anotando e foi colocando tudo que o Espírito Santo foi dirigindo para que ele pudesse propor. Fica claro ali que Israel desempenhou um papel especial na implantação do reino de Deus. Você concorda com Mateus? Sim. Pode dizer sim com tranquilidade. Onde Jesus nasceu? Quem é o rei do reino? Não é Jesus? Onde ele nasceu? Israel não teve um papel importante nisso? Para que lá Jesus nascesse. Israel foi escolhido primeiro, não por mérito também. Não havia nada em Israel que tornasse Israel mais merecedor do que o Brasil, do que a Espanha, do que a Inglaterra. Não tem. Ele foi escolhido pela livre vontade e soberana vontade de Deus. Deus decidiu, é essa nação que eu quero, é a partir dessa nação que eu vou construir meu projeto. E ponto final. E a narrativa bíblica, em geral, quando você lê a Bíblia toda, você vai, aí pega do Antigo Testamento, Novo Testamento, fica claro, e é reforçado aqui nessa parábola, que Israel não só desperdiçou esse privilégio, mas desperdiçou o reino, deu as costas, rejeitou, de forma consciente, e segundo o texto, quando Jesus fala que até matou, de forma até agressiva. É por isso que aí o convite de Deus para o reino, ele não só vai além das fronteiras de Israel, mas ele extrapola Israel. Não depende de Israel. Jesus decide trazer para a mesa do banquete as nações gentias, que a princípio não tinham nada a ver com ele e que deveriam ser abençoadas pela nação de Israel. Então ele extrapola isso. E nesse extrapolar, Israel, para poder engajar nesse projeto de Deus também, precisa se arrepender, se converter e mudar de atitude. Como você precisa, como qualquer outra pessoa precisa em qualquer parte do mundo, em qualquer nação. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o convite para o reino de Deus sempre foi universal, gente. Mesmo quando Deus começa a separar Israel, a vocação de Israel, você vê isso nos profetas, era para ser luz para as nações. Luz para as nações. E Israel falhou. Israel falhou. E aí Deus, como a convocação continua sendo universal, Ele traz para a mesa as encrenquinhas como nós, para participar do projeto dele, para que as nações saibam que o reino de Deus chegou. Agora, é isso que tem a ver com os convidados, é isso que ela fala sobre o reino, como tudo isso se aplica a nós, hoje. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje?
Diante daquilo que já foi exposto aqui nessa parábola, dessa mensagem do reino, as diferenças entre homens, povos de todas as nações, elas são anuladas. Não existe diferença entre nação para nação. Não existe diferença entre pessoa para pessoa. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós não somos melhores do que os israelitas. Os israelitas não são melhores do que nós. Diante de Deus, dessa vocação universal, esse chamado, todos nós somos iguais diante de Deus. E segundo o texto, pensa aí, qual é a única barreira para a entrada no reino? Para quando você é convidado para participar do reino, qual é a única barreira? Baseado nessa parábola. São os próprios convidados. Lembra aqui do texto, o que diz? Somente os próprios convidados podem se excluir. Ninguém pode impedir você de fazer parte do reino de Deus. Nem o capeta. Entendeu? Ele pode te tentar, mas nem o capeta pode te impedir de fazer parte do reino. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma situação pode te impedir de se apropriar do reino de Deus que é ofertado a você, que é dado graciosamente a você. Somente você pode se excluir com toda a liberdade de querer receber isso ou não. Isso é sério. Que a gente não pode transferir para ninguém a responsabilidade que é nossa diante de uma decisão. A parábola fala de alguns que não quiseram, no verso 3. Eles simplesmente não quiseram, o texto diz ali, eles não quiseram. Foram convidados e falaram, não queremos, não vamos. Não vamos. No verso 5, fala de alguns que não se importaram, eles ficaram tão indiferentes que simplesmente se mandaram. Você está falando, você já viu assim, que nem o Tiago fez comigo hoje ali, eu estava conversando com ele ali, de repente quando eu estava falando sozinho. Ele vem embora, coitadinho. Brincadeira. É que eu tenho que dizer que eu te amo. Viu, Branquinho? Mas eles foram indiferentes. E segundo o texto, lá no verso 6, diz que maltrataram, outros até maltrataram os servos, portadores do convite, ou seja, parece uma ojeriza em relação a esse convite, e não quer. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim. Tem gente que não quer. Ela se tranca. E não há o que você possa fazer. E no momento de prestar contas para o rei, ela jamais vai poder dizer, olha, fulano me atrapalhou, porque ninguém atrapalha ninguém a entrar no reino. Até mesmo aquelas desculpas, eu desviei porque o irmão deu mau testemunho. Tu é sem vergonha. Tu é sem vergonha, que fala isso é sem vergonha. Está arranjando desculpa para poder ficar longe e ficar colocando a culpa nos outros. Entendeu? Você não vai para o céu por causa do outro. Eu posso fazer a pior atrapalhada aqui. Se você desistir de Jesus porque eu fiz uma atrapalhada, você é um sem vergonha. Desculpa. Porque o teu compromisso não é com o céu, o teu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Mas é outra coisa para a gente conversar em outro momento. Mas aqui, segundo o texto, apesar desse convite ser universal, ninguém é obrigado a aceitar o convite. Só que a rejeição ao convite tem consequência. Não é o que o texto diz? Quem rejeita o convite, o que aconteceu? O rei foi lá e trouxe juízo sobre todos aqueles que rejeitaram, foram indiferentes e que maltrataram os seus servos. Ele trouxe juízo, tem consequência. Mas eu faço uma pergunta, mas existe consequência também para aquele que aceita o convite? Sim ou não? Sim, existe. Aceitar o convite, o chamado de Deus para o seu reino, significa aceitar outra realidade. Significa mudar de um mundo para outro. Significa trocar mundos, mudar de vida, pegar a vida e colocar a vida numa outra direção. Você entende? Isso precisa ficar muito claro para nós, é o que essa parábola nos ensina. Que mundo novo é esse aqui? Então, eu estou vivendo no mundo, aceitar o convite para a festa me leva a mudar de mundo, vamos dizer assim. Que mundo é esse? É um mundo onde prevalece o amor,
a graça de Deus, o reino de Deus, porque o reino de Deus tem base, tem princípio, tem valores que precisam ser vestidos pelos seus cidadãos, entendeu? Não apenas aprendidos, conhecidos, mas precisam ser vestidos pelos seus cidadãos. E no reino de Deus, não cabe mais gente com a velha roupa de uma vida egoísta, longe de Deus, voltada para si mesmo. Entende? Tem um preço. Aceitar o convite? Faz parte da sala do banquete aquele que colocou a roupa dos pecados perdoados e deixados para trás, entendeu? Não da perfeição, mas de alguém que caminha dessa forma. Faz parte da sala do banquete aqueles que colocaram a roupa do amor a Deus sobre todas as coisas, entendeu? Faz parte da sala do banquete do reino de Deus aqueles que colocaram a roupa do amor ao próximo, que consegue perceber que para ele eu sou um cara, Papai Noel. Você precisa ver o abraço gostoso que ele me deu quando a gente se encontrou. Aí o Douglas falou assim, olha lá o Papai Noel. Aí ele veio com um brilhinho nos olhos, mas me abraçou. Aí nós ficamos amigos agora. Né, Miguel? Coisa linda. O sorriso dele é maravilhoso, viu? Estou de parabéns, viu, pais? Capricharam. Então, voltando aqui nos convidados aqui. Faz parte do banquete aqueles que nutrem no seu coração e se revestem da roupa do amor. Não querer pôr a roupa nova na sala do banquete gera um problema gravíssimo. Entendeu? Está acompanhando aqui? Gera um problema gravíssimo, uma impossibilidade. Significa querer a graça de Deus, mas ao mesmo tempo continuar a viver a velha vida voltada para si mesmo. É impossível. É impossível você querer a graça de Deus e continuar querendo viver uma vida de egoísta, satisfazendo os seus próprios prazeres e as suas próprias vontades. É impossível. É impossível. Quem tenta viver assim vai ser um frustrado. Vai viver uma vida cristã frustrada. Porque não há possibilidade, uma coisa exclui a outra. E segundo o texto, o convidado que age dessa forma, além de não poder tomar parte do banquete, ele certamente vai ser lançado para fora. Não sabemos como isso vai acontecer, mas é lançado, é lançado. E por que, gente? Porque na festa de Deus a gente participa do jeito de Deus. Dependendo da festa que você é convidado, você recebe, às vezes, no convite ali, traje. Não tem uma definição de traje? Que você deve... Aí você vai de forma adequada. Pô, mas eu vou lá de bermuda. Pô, o traje lá, sei lá, social completo, eu vou de bermuda e tênis. Não tem cabimento, estou inadequado. É um exemplo simples para dizer que na festa de Deus a gente participa do jeito de Deus. Nós não podemos estar no banquete de Deus e usar a roupa que usamos no dia a dia do jeito que nós queremos, na nossa vida, não tem como. Aqueles convidados, segundo o texto, que vieram de becos, vários lugares, eles foram convidados, eles tiveram o privilégio de poder participar, mas eles não deveriam ficar com as mesmas roupas. Eles receberam do anfitrião, como nós falamos aqui, roupas novas e adequadas para aquele momento. Ou seja, passaram por uma transformação. Quando você é convidado para entrar no reino de Deus e você diz sim, eu quero estar no reino de Deus, você passa pela transformação da troca de vestimentas. Muda. Se não muda, é porque não mudou. Se não muda,
É porque você não entendeu o convite do reino. Você é um penetra de festa. Entendeu? Você está ali, aprendeu a coreografia do reino, canta as canções do reino, faz a dancinha do reino, lê a Bíblia do reino, fala de coisas politicamente corretas que têm a ver com o reino, mas não é do reino. Isso é sério. Isso é muito sério. É por isso que em outras parábolas, nós já estudamos algumas aqui, outras vão passar, a Bíblia fala de joio e trigo, coisa que é parecida, mas não é. Sabe aquela coisa assim? É por isso. Nós devemos, se você recebeu o convite para o reino de Deus, o convite, ele não leva em consideração nada, não tem pré-requisitos, não tem. Você é convidado para dentro, vem para dentro. Todo sujo, todo lambão, todo atrapalhado, vem para dentro. E esses Deus prefere ainda, que não são muito santarrões, eles trazem para dentro essa turma. Agora, a partir do momento que você aceita o convite de fazer parte do banquete, você precisa se adequar à presença de Deus. E isso significa uma mudança radical e profunda de dentro para fora, todos os dias, porque a presença de Deus não está confinada a este lugar aqui e a reuniões de orações ali. Ela está diante de você o tempo todo. Na tua casa, no teu banheiro, na tua sala, no teu carro, na tua sala de trabalho, na tua sala de aula. Ele está ali o tempo todo. E para fazer parte do reino, eu preciso me adequar à presença do rei. Você entende? Está na hora de chamar pecado pelo nome e mandar embora. É por isso que transformação é a palavra-chave na experiência espiritual cristã. Transformação. Mudança. A gente estava ministrando louvor, o privilégio de ministrar no encontro de casais, aí a gente estava falando lá e falando que Deus faz. E a gente estava lembrando do nosso relacionamento. Nós passamos a crise dos 3, a crise dos 10, a crise dos 12, 15 mais ou menos, as crises dos 25 antes de casado. Nós passamos por um monte de crise. E cada crise nos leva a uma experiência de transformação nova. A gente pode fugir da crise e desistir, ou a gente pode lutar e enfrentar. E nesse enfrentamento, nós mudamos. Mudamos, filhos? Vocês são melhores testemunhos. Estamos mudando um pouquinho? Um pouquinho, pelo menos, né? No reino de Deus, não há como desfrutar dele sem a experiência de transformação. Você não pode querer a festa de Deus e continuar vivendo do seu jeito. Entendeu? Você entende isso? Gruda isso no teu coração. Na festa de Deus devemos viver do jeito de Deus. O que nos afasta de Deus? A gente vai falar assim, o pecado. Tá, beleza. Mas antes do pecado, é o nosso próprio ego. É o nosso próprio ego que nos afasta de Deus. A questão de ter que ser submisso, de abrir mão da minha vontade em relação à vontade de outrem, mesmo que esse outro seja Deus, é o nosso ego. E quando nós agimos assim, não estamos dizendo para Deus, olha, Senhor, eu sei o jeito certo de viver, eu sei que roupa usar, mas Deus diz assim para a gente, olha, não, você não sabe. Você não sabe. Quer viver no meu reino? Então você tem que colocar a roupa nova e certa que eu te dei. Ou seja, passar por transformação, por mudança. Amém? A gente precisa lembrar todos os dias o que Paulo afirma lá em Romanos, sobre a vontade de Deus, no capítulo 12, quando ele diz que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Não tenha medo de se dobrar. Não é fraqueza se dobrar. A vontade de Deus não é loucura, não é perda de tempo perseguir a vontade de Deus, até que ela esteja clara, nítida, estampada diante dos seus olhos. Insista, porque ela é sempre boa, agradável, perfeita.
E vou dizer para você, nós que saímos ganhando no banquete quando nós usamos a roupa certa, a roupa de Deus, nós saímos ganhando. Amém? Vamos concluir? Quando eu falo vamos concluir, aí tem mais 30 minutos. Brincadeira. Mas vamos concluir de verdade aqui. Que fique claro no nosso coração nessa manhã que fazer parte do reino de Deus não tem nada a ver com mérito, nada disso. Mas tem a ver com uma decisão graciosa de Deus. E por isso, como cidadão do reino, eu também preciso, à semelhança dele, distribuir amor e graça. Aquele que experimentou a transformação vai distribuir graça, amor e favor. Aquele que não experimentou a transformação, mesmo debaixo do título de discípulo cristão ou de cidadão do reino, continuará reproduzindo práticas egoístas que satisfazem somente a si próprios. É simples. Jesus fala assim, a gente tem que ficar julgando ninguém, mas a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Ponto final. Ponto final. Se a gente pensar essa questão de retribuição, é difícil dar algo para os outros sem esperar uma retribuição, e principalmente nessa época política começa a acontecer muito isso, toma lá da cá, né? Mas o reino de Deus nos dá essa possibilidade de você poder servir alguém sem esperar nada em troca, e não ficar frustrado com isso. E além disso, ainda a título de conclusão, manter-se nesse processo de transformação no reino não é fácil. Porque em vários momentos, em várias situações, ou diante de várias pressões, você vai ser tentado a tirar a roupa. Opa, calma. Mas tirar a veste nupcial. E dar as costas para o rei, e ficar de mal com o rei. Quando essas pressões vierem, quando essas tentações baterem à sua porta, só tem um jeito de se lidar com isso. Cruz. Quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Morra. Fala assim, cara, não tenta lutar contra isso. A gente não domina essa coisa. Não tenta administrar a carne, você não domina isso. Morra. Morrer, fala assim, a contragosto, sentindo dor, desespero, medo, insegurança, o que for, eu escolho a vontade de Deus. Eu vou obedecer. Vou te matar, carnezinha sem vergonha. Você vai morrer. Morra. Amém? Vamos ficar por aqui? Acho que já tem bastante coisa para a gente aplicar. Eu queria te desafiar. Desafiar todos nós. Eu estou sendo desafiado ao longo dessa semana, enquanto estava estudando, pensando sobre essa palavra. Como que eu estou nessa questão do banquete aí? Você é alguém que aceitou o convite? Que legal. Mas você está vestindo a roupa? Você está vestindo a roupa? Se não, agora é o momento de você tomar um posicionamento. Não é amanhã, não é no encontro que vem, é agora. Para o teu bem. Esse é o momento de você tomar um posicionamento. E optar, falar, não, eu recebi o convite, eu recebi a graça da roupa, a possibilidade de transformação, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando ele nos enche, o caráter de Jesus que a gente precisa evidenciar é o próprio fruto do Espírito. Então você já recebeu, você tem o Espírito Santo? Tem ou não? Então se tem o Espírito Santo, você tem dentro de você tudo que é necessário para que a roupa seja evidenciada em você. A única coisa que você precisa é render o teu ego e a tua vontade à vontade de Deus. E aí, o resultado disso vai ser sua felicidade. A felicidade de estar no banquete,
se alimentando, às vezes, de coisas que parecem tão pequenas, e aquilo encher teu coração e fazer teu coração transbordar. Eu estava conversando com o Gerson ontem, e ele estava falando sobre a experiência de evangelizar, discipular pessoas, e ele falando que ele passou por uma situação difícil, uma caminhada longa, e foi um processo meio difícil, tal, e que a recompensa que ele tem hoje é a alegria, cada vez que ele enxerga aquela pessoa que passou por tantos processos difíceis e que ele conseguiu levar até Jesus, aquilo traz uma alegria que transborda, que a gente não consegue conter. Você vai ter essa alegria. Se você experimenta, se você aceita o convite e se você se veste adequadamente, você vai ter essa alegria. Porque você vai estar honrando ao Senhor. E não existe nada que nos dê mais prazer e satisfação e realização como seres humanos do que saber que nós estamos agradando o coração de Deus e fazendo a vontade dEle, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Eu quero dar a oportunidade nessa manhã para aqueles que têm ouvido esse convite para entrar no reino de Deus e fazer parte do reino de Deus e ainda não disseram sim, eu quero fazer parte do reino de Deus. Se tem alguém aqui que nessa manhã e tem ouvido esse convite e quer dizer sim, eu quero o reino de Deus, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero submeter a minha vida a Ele, eu quero que Ele me lidere, eu quero que Ele me conduza, eu não quero dirigir mais meus próprios passos, eu quero que Ele me conduza, que Ele me dirija. Se tem alguém aqui, eu vou pedir por gentileza que você fique em pé, eu só quero fazer uma oração por você. Não vou pedir para você falar nada. Se tem alguém aqui que nessa manhã entendeu e tem entendido esse convite, fala assim, não, eu quero Jesus, eu quero o reino dEle, eu quero andar com Ele. Fica em pé, nós vamos orar por você. Só isso. Tem alguém? Queria lhe dar essa oportunidade. Esse é o momento que você pode tomar essa decisão e começar algo novo. Tem alguém? Eu insisto porque eu sei que às vezes nesse momento dá um monte de crise na cabeça da gente. Aí por isso que eu insisto. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Fica em pé, não tem vergonha não. Ninguém vai pedir para você falar nada. Só vamos orar por você. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Fala assim, eu quero o reino de Deus. Eu entendi o reino. Eu quero ir para lá. E eu quero vestir essa veste. Eu estou entendendo, estou flertando com o reino, sei do reino, mas talvez não esteja vestido adequadamente. Tem alguém? Fica em pé. Nós vamos orar juntos aqui, crendo que Deus, que te é suficiente, vai conceder aquilo que você precisa, tudo que você precisa, para que você possa estar vestido e vestida adequadamente. Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença como Teus filhos amados e filhas. Obrigado pela Tua palavra que abre os nossos olhos e nos faz enxergar as verdades que estão no Teu coração, Senhor. Nós queremos agora orar por essas pessoas que aqui neste momento falaram sim, eu entendi o convite do reino e eu quero fazer parte do reino. Senhor, que a Tua presença encha esses corações agora. Que eles sejam tocados sim pelo Teu Espírito Santo e percebam que há algo novo acontecendo. E Senhor, que eles possam perceber o Senhor concedendo a eles as vestes novas. E que eles possam abraçar essas vestes e colocar sobre si. Ó Deus, até se tem mais alguém aqui que se sente vestido de forma inadequada, que nessa manhã tem decidido mudar, mas não teve coragem, não conseguiu ficar em pé para dizer sim com esse gesto. Senhor, que eles sejam também abraçados por Ti nesse momento. E que eles possam perceber, enxergar em Ti e experimentar essa transformação que só o Senhor pode fazer, recebendo essa nova vestimenta para viver plenamente o Teu reino. Sela isso nesses corações.
para a glória e para a honra do teu nome. Sela com alegria, sela com paz, para eles saberem realmente Deus está aqui, Deus está nisso, Deus está comigo, eu faço parte do reino, o rei do reino é o Senhor da minha vida. Sela isso, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ficar todos em pé? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E selo no coração de vocês isso. E sele mesmo de uma forma muito especial. Não aceite a tentação de estar no reino, no banquete, vivendo com a mesma roupa. Decida, todos os dias, se apropriar da roupa nova que o Criador, que o Rei do Reino, o Senhor, já lhe conferiu. Amém? Então tá, diante disso, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, como uma chuva boa, assim, que vem no tempo certo, encharca o coração e faz do teu coração, da tua mente e da tua vida um solo fértil e frutífero para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que é gentilmente derramado sobre o seu coração, como Ele está fazendo agora, pelo Espírito Santo, transborde, aperfeiçoando cada um de nós aqui na forma como nós amamos o Senhor e na forma como nós amamos tudo e todos a quem o Senhor ama. E que a presença do Espírito Santo, que é forte e doce, que é capacitadora e ensinadora, faça de nós uma igreja do reino, que aceitou o convite e que vestiu as vestes. E que essa postura nossa se transborde sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país e sobre o mundo. Que isso se cumpra sobre nós aqui reunidos e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, nossos visitantes, obrigado. Que Deus abençoe você, que você possa, sinta-se na liberdade de voltar. Lembrando só do bazar, dia 15, se você não fez sua doação, você pode fazer e trazer aqui, dia 15 de setembro, ok? Abraça bastante antes de ir para casa.